Olá, primeira série, bom dia, tudo bem? A professora está aqui com vocês na página 26 da apostila, tá? Onde nós vimos aí na semana anterior, né, um pouquinho ali na sexta-feira, vimos rapidamente, depois da correção da avaliação, nós vimos ali sobre o cálculo estequiométrico, né? Então, nós vimos ali quando é a situação de reagente em excesso, reagente limitante, né? E aí, na página 25, anterior a essa aqui, temos ali sobre o rendimento de uma reação, que é quando você pretende, né, fazer uma reação química, quanto por cento você teria de pureza, digamos assim, né, de uma determinada substância, tá? Na página 26 tem os exercícios, então quero que vocês vão resolvendo aí junto comigo, né, sobre o cálculo estequiométrico, tá? Então, a questão número 1, por exemplo, ela pede o seguinte: quantos mols de oxigênio, quantos mols de O2 são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de dinitrogênio, conforme a reação que aparece ali. Então, você tem o N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio, né? Reagindo ali com o K2O2, que na verdade aí é um componente diferenciado que aparece também com oxigênio, mas não é o pentóxido de dinitrogênio. Pentóxido é só o N2O5, tá? Aqui nós temos um dióxido de potássio, no caso do K2O2, né? Ele reage, então, formando 2KNO3, que é o nitrato de potássio, né? E meio de O2, tá? Então, está dizendo assim, quando você tiver essa reação, qual vai ser a proporção necessária, quanto você precisa para conseguir uma quantidade com 2 mols de pentóxido, quanto de oxigênio você vai conseguir, tá? Então, conforme a equação está descrevendo ali, ó, né, você vê que você tem 1 mol de N2O5. Não tem nenhum coeficiente na frente dele, né? Então, eu só tenho 1 mol, tá? Então, com 1 mol de N2O5, você consegue meio mol de O2, né? É até uma coisa meio óbvia. Se você tiver 2 mols de N2O5, você terá o dobro de O2, ou seja, 1 mol de O2, tá? Então, essa aí é a primeira questãozinha, bem simples, não precisava nem de conta praticamente, né? A questão número 2, ela fala para a gente determinar a massa em quilos de gás carbônico, CO2, né? Que pode ser obtida pela queima completa de 960 gramas de carbono puro, conforme a reação. Carbono, então, reagindo com oxigênio gasoso, formando gás carbônico, né? Quanto nós temos nesta equação, nesta reação? Nós temos 1 mol de carbono para produzir 1 mol de CO2, que é 44 gramas, certo? Então, nós temos assim, 12 gramas de carbono produzem 44 gramas de CO2, né? Quanto nós teríamos de gás carbônico em quilos se nós tivermos 960 gramas de carbono? Então, é só regrinha de 3, né? 12 para 44, 960 para X, tá? Aí nós teríamos, então, 3.520 gramas. Como a questão está pedindo quantos a massa em quilo, né? Convertemos aí para quilo, dividindo esse valor por 1.000 e teremos 3,52 quilos de CO2, tá? A questãozinha número 3, calcule a quantidade de matéria de hidróxido de magnésio, MgOH2, né, necessária para produzir 380 gramas de cloreto de magnésio, de acordo com a reação. Então, a reação ali nós está mostrando o hidróxido reagindo com o ácido clorídrico, né, formando sal e água, tá? Mesma situação, nós temos 1 mol de MgOH2, hidróxido de magnésio, que reagindo com o ácido forma 1 mol
de sal, de cloreto de magnésio, né? Aí, as massas, né, dessas substâncias. Qual é a massa do MgCl2? Pegamos a massa do magnésio na tabela periódica, a massa do cloro, 2 vezes a massa do cloro, né? E nós teremos 95 gramas. Então, 1 mol de MgOH2 formou 95 gramas. Quantos mols formarão 380 gramas? Regra de 3 simples, cruza, multiplica, divide. 4 mols, então, seria a nossa resposta. 4 mols de hidróxido de magnésio são necessários para a produção de 380 gramas de cloreto de magnésio, tá? Questãozinha número 4. Tá? Número 4, né? Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco, ZNO, com o monóxido de carbono, CO, produzindo zinco elementar, ou seja, somente o zinco sozinho, né, metal, e dióxido de carbono, tá? Escreva a equação química correspondente. É só colocar na equação o que ele descreveu ali, né? A reação do óxido de zinco, então, ZNO, mais com o monóxido de carbono, então, mais CO, produzindo setinha de reação química ali no meio, zinco elementar, zinco metálico e dióxido de carbono. Essa é a equação, CO2, né? Para cada 1000 gramas de óxido de zinco que reage, qual é a massa de metal obtida? Então, ele já nos deu aqui a massa do zinco, que é 65, e a do oxigênio, que é 16, né? Então, veja só, 1 mol de óxido de zinco tem 81 gramas, porque nós somamos o 65 e o 16, um ZN e um O, né? Para isso, ele produz, reagindo ali com o monóxido, ele produz 1 mol de zinco elementar, de zinco metálico, né? Que tem 65 gramas, tá? Se eu tiver 1000 gramas desse óxido de zinco, quantos gramas de zinco elementar a gente vai conseguir produzir, né? Vai conseguir obter. Então, regrinha de 3 também, 1000 vezes 65 dividido por 81, teremos ali aproximadamente 802,5 gramas de zinco, tá? E a questão número 5, para finalizar, falando sobre o bicarbonato de sódio, né? Já estudamos ele lá nos sais, na classificação dos sais, ele é um hidrogênio sal, porque ele tem ali um hidrogênio não ionizado, né, no meio da molécula, né? Fala aí que ele é presente, então, em algumas situações do nosso cotidiano, como extintor de incêndio, fermentos, né, antiácidos e outras aplicações. Deu para nós, então, a reação aqui de obtenção do bicarbonato e pede para nós determinarmos o número de moléculas do bicarbonato produzidas em uma reação, que consome 360 gramas de água, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que observar na reação quanto de água você tem. Você tem 1 mol de água, tá? Para produzir 2 mols de bicarbonato, né? Quantas gramas tem 1 mol de água? Temos 16 do hidrogênio e 2, porque tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1 grama. 18 gramas de água produzem 2 mols, que seria 2 vezes 6 vezes 10, né? 23 moléculas, tá? A gente está pedindo para determinar o número de moléculas. 360 gramas vai para X moléculas, tá? Então, teremos aí o resultado de 2,4 vezes 10 na 25 moléculas de bicarbonato, tá? Então, essa foi a questãozinha número 5. A página 27, eu farei com vocês em uma aula seguinte, numa aula ao vivo aí nossa, né? E eu vou deixar de tarefa para vocês lá no livro de atividades, as páginas 13, 14 e 15. Vai estar liberado, então, para que vocês enviem aí até quarta-feira à noite, para nós fazermos a correção na quinta-feira na aula ao vivo, ok? Então,
boa semana de estudos, tá? Um abraço e até a próxima.